Você já se pegou dando desculpas para adiar aquilo que sabe que é mais importante na sua vida? Ou quem sabe você viva tentando equilibrar tantas cobranças, expectativas e obrigações do mundo que sente que a sua alma está se desgastando aos poucos? No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus revela uma verdade inquietante. O banquete de Deus está pronto, mas as pessoas estão ocupadas demais com seus próprios campos, negócios e interesses para aceitarem o convite do rei. Mais do que isso, este capítulo mostra Jesus sendo cercado por armadilhas intelectuais e religiosas. Queriam apanhá-lo na política com os impostos, na religião com a ressurreição e na lei com os mandamentos. Mas com respostas perfeitas, Cristo desmonta todas as máscaras e nos confronta com uma pergunta crucial: o que nós estamos dando a Deus? Fique comigo até o final, porque na nossa conclusão descobriremos o que significa a veste nupcial e por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você busca profundidade na palavra de Deus, inscreva-se no canal Biblical, deixe o seu like e escreva nos comentários a sua cidade. Acalme a sua mente e acompanhe agora a leitura sagrada de Mateus, capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para a festa de casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Enviaram-lhe discípulos, com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés disse que, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam. Ele lhes disse: Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: O Senhor disse ao meu Senhor: Assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Chegamos ao final deste capítulo 22 do Evangelho de Mateus, e quando olhamos para tudo o que Jesus ensinou aqui, percebemos que este texto não é apenas um registro de debates teológicos do passado, mas um espelho profundo para a nossa própria alma. Durante todo o capítulo, vemos pessoas tentando testar, encurralar e desafiar Jesus. Mas em cada resposta, o Senhor desmonta a religiosidade superficial e nos coloca diante de escolhas fundamentais para a nossa vida espiritual. Primeiro, reflita sobre o convite do rei e o perigo da indiferença. A parábola das bodas nos mostra a generosidade de Deus, que preparou um banquete e abriu as portas do seu reino para todos. No entanto, a reação dos primeiros convidados foi trágica. Eles simplesmente não deram atenção. Saíram para cuidar dos seus campos, dos seus negócios e das suas rotinas. O maior perigo na nossa caminhada não é apenas a oposição declarada a Deus, mas a insensibilidade espiritual. Muitas vezes, nós não dizemos um não explícito a Deus, mas estamos tão ocupados com as demandas, preocupações e ambições deste mundo que deixamos o convite do Pai em segundo plano. E Jesus nos alerta sobre o homem que entrou na festa sem a veste nupcial. Deus nos acolhe exatamente como estamos, mas Ele não nos deixa do jeito que nos encontrou. A veste nupcial representa a transformação interior, a justiça de Cristo e o verdadeiro arrependimento. Não basta apenas querer usufruir das bênçãos da mesa de Deus. É preciso aceitar ser vestido pela graça e viver uma vida que honre ao Senhor. Segundo, compreenda a quem pertence a sua vida. Quando os religiosos tentaram apanhar Jesus em uma armadilha política sobre o pagamento de impostos, ele pediu uma moeda e fez uma pergunta simples: de quem é esta imagem? A resposta foi: de César. E então veio a declaração antológica de Cristo: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A moeda carregava a imagem do imperador romano, por isso pertencia ao império. Mas e você? A Bíblia declara que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O mundo pode exigir o seu trabalho, o seu tempo ou os seus impostos, mas a sua alma, o seu espírito e a sua adoração pertencem exclusivamente ao Criador. Nunca entregue ao mundo aquilo que traz o selo e a imagem do Deus vivo. Terceiro, volte ao essencial da fé, o amor. Por fim, ao ser questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei, Jesus simplifica toda a complexidade religiosa em 2 ordens claras e inseparáveis: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. A verdadeira vida com Deus não consiste em debates teológicos estéreis ou em regras sufocantes criadas por homens. Consiste em um coração inflamado pelo amor ao Pai, um amor que transborda em compaixão, perdão e cuidado com quem está ao nosso lado. Se não houver amor, toda a nossa religiosidade se torna vazia. Não permita que o ruído, a correria e as ocupações deste mundo te façam recusar o convite para a mesa do Pai. Não troque o banquete eterno pelas distrações passageiras desta vida. Aceite o chamado com humildade, renove a sua mente, vista-se da graça de Cristo e entregue a Ele aquilo que sempre foi dele, o seu coração por inteiro. Se este estudo de Mateus 22 trouxe clareza, edificação e fortalecimento para a sua fé hoje, inscreva-se agora mesmo no canal Biblical. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais vidas
e compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que precisa ouvir essa palavra hoje. Agradeço por ter acompanhado este estudo até o fim. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Que Ele abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. E até o nosso próximo capítulo.